Bom dia então a todos. Nós já ouvimos aí um pouco a respeito da importância dos dons, como isso é importante tanto para o indivíduo quanto principalmente para a coletividade, porque quando o Senhor Jesus subiu ao alto e levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, Ele não deu para que este que recebeu o dom se manifestasse de maneira exaltada. Não foi para que ele se exaltasse, não foi para que ele tivesse em vista o seu engrandecimento próprio, mas para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. E é um pouquinho disso também então que eu quero falar, lendo em Filipenses capítulo 2. Não vou falar sobre os dons, mas sobre a importância da unidade na prática. Não a unidade do Espírito em si. Não é a unidade do Espírito, mas a unidade no sentido da união entre os irmãos. Que é um pouco diferente sobre a unidade do corpo de Cristo. Nós vamos ler do capítulo 2, versículo 1, até o versículo 12. Filipenses capítulo 2 e versículo 1. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Versículo 13, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Muito bem. Considerando que nem todos os que estão aqui nesta manhã têm conhecimento das Escrituras, é interessante nós fazermos aqui alguma colocação importante em relação a essa carta. Prestando atenção aqui, todas as crianças prestando atenção, certo? O autor da carta aos Filipenses foi o apóstolo Paulo. E o momento em que ele havia escrito esta carta, ele estava preso em Roma, aproximadamente 4 anos. E ele escreveu esta carta motivado por muito amor que ele tinha por estes irmãos em Cristo. Amor em Cristo. A esta igreja que havia sido fundada com a sua segunda viagem missionária na Europa.
o primeiro lugar na Europa que conheceu o Evangelho. Na segunda viagem missionária de Paulo. Isso está lá em Atos capítulo 16, onde nós vemos alguns fatos belos e importantes para o nosso conhecimento, onde nós temos ali a conversão de Lídia, uma mulher que vendia púrpura da cidade de Tiatira. Também nós temos a conversão do carcereiro de Filipos e também de toda a sua família, os quais não só aceitaram a Cristo como Salvador, mas também foram batizados. Então é interessante nós conhecermos um pouquinho da história desta igreja e sabermos o que estava se passando naquele momento com Paulo. Paulo estava preso e não era a primeira vez que eles estavam ajudando o apóstolo, enviando-lhe recursos financeiros. Ele já havia sido ajudado por esta igreja outras vezes, e na verdade ele menciona no capítulo 4 que desde o início, no versículo 15 do capítulo 4, e bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão somente vós. E eles estavam engajados, unidos, no mesmo pensamento, no mesmo sentimento, em relação ao Evangelho. Eles estavam manifestando, por meio desta ação, por meio deste irmão que eles mandaram para Roma com esse donativo, que era Epafrodito, um irmão de extrema confiança, o qual eles tinham muito amor, e nós vemos na carta que eles estavam preocupados com ele, porque na realização desse trabalho ele ficou doente e quase morreu, para poder levar esta oferta, este dinheiro, para a manutenção das necessidades de Paulo. Isso era uma manifestação visível do Espírito Santo entre eles. Era a manifestação do amor que eles tinham para com o Senhor Jesus. O amor que eles tinham pelo Senhor Jesus, que era manifestada em ação, no envio desses recursos a Paulo. E não lemos o capítulo 1, mas nós vemos ali como o apóstolo derrama amor, satisfação, ternura, gratidão por esses irmãos, por aquilo, não só pelo fato daquilo que eles estavam mandando para ele, mas naquilo que ele percebia ser para os irmãos, aquilo que ele podia entender por meio das outras manifestações, e agora esta também, o amor, o cuidado, a ternura, a gratidão que eles tinham pelo Senhor Jesus, e que eles então manifestavam a Paulo. E qual foi o resultado disso? O resultado disso nós vemos aqui no capítulo 2, porque quando ele diz: portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões. O que ele coloca nesse versículo 1 é exatamente aquilo que ele estava sentindo, que ele estava recebendo dos filipenses. Portanto, se há algum conforto em Cristo, a manifestação dos filipenses trouxe conforto para ele.
ele estava no usufruto desses benefícios, que ele podia então bem entender, bem desfrutar e bem reconhecer o que havia entre aqueles irmãos. O que eles vinham manifestando ao longo do tempo de maneira ininterrupta. Porque já naqueles dias, já havia sido semeado o mal, e o mal já geminava na cristandade. Os efeitos do mal na igreja já estavam se manifestando. Homens amantes de si mesmos, falsos doutores, religiosos pretensiosos e assim por diante. Mas ele olhava para estes irmãos, para esta igreja, e ele podia constatar a manifestação do Espírito Santo entre eles por meio destas ações. O que havia entre eles? Havia união. Eles tinham amor uns pelos outros. Eles tinham o mesmo pensamento e o mesmo sentimento. Talvez nós possamos ter alguma dúvida por encontrarmos várias vezes ele incentivando e encorajando os irmãos a assim serem. Não porque eles não eram, não porque isso lhes estava faltando, e numa certa medida certamente havia dificuldade entre eles, porque nós podemos constatar no capítulo 4 que havia duas irmãs que não estavam pensando a mesma coisa e sentindo a mesma coisa. Mas, como igreja, eles tinham isto, mas isto não os colocava fora de perigo. Porque, como já foi mencionado, o mal já estava geminando em todos os lugares. E pode começar, e geralmente começa por um, e depois mais um, e depois mais um. E quando se vê, como disse o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, um pouco de fermento faz levedar toda a massa. E o apóstolo Paulo, então, os encoraja, os incentiva para que eles cresçam ainda mais, que é o que nós encontramos no capítulo 1, que ele desejava que esses irmãos, no versículo 9 do capítulo 1, vamos ler o versículo 8, que diz assim: porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho em entranhável afeição de Jesus Cristo, e peço isto, que o vosso amor cresça ainda mais e mais em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveite as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo. Não é que isto não havia entre eles, havia, mas eles, mesmo havendo estas coisas, eles estavam correndo sim perigo eminente, e eles precisavam ser encorajados e fortalecidos a permanecerem firmes. Ele foi consolado, confortado em Cristo. Ele pôde sentir a consolação de amor. Ele pôde sentir nesses irmãos a comunhão no Espírito. E aí então ele diz: completai o meu gozo para que sintais o mesmo. Completai o meu gozo para que sintais o mesmo. Que eles então pudessem também sentir o mesmo. Aquele consolo, aquela comunhão que eles estavam transmitindo para ele, que ele podia sentir no envio daqueles recursos, no envio daquele irmão, para que eles então completassem o seu gozo. Completar
Isso significa que ele estava feliz com aquilo que ele havia recebido. Mas é como se nós pegássemos um copo e enchêssemos ele até a última medida, até que transborde. O gozo dele seria completo, se todos eles então sentissem o mesmo, tendo o mesmo amor, sem distinção, sem diferença, o mesmo ânimo, o mesmo vigor, a mesma força. Para quem ele está falando isto? Ele está falando para uma congregação, para uma igreja constituída de membros. Lembrando que é de suma importância o estado espiritual de cada membro. E ele diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. O apóstolo Paulo estava preocupado em que não houvesse entre eles aquele espírito de rivalidade. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Sentimento de rivalidade, sentimento de superioridade, é um dos grandes males que tem destruído muitos testemunhos, que começa por um e que vai contaminando e vai contaminando até que destrói. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Em uma palavra, como isto é tratado? É tratado pelo amor. Um amor que é manifestado pelo Senhor Jesus aos seus, mas é o amor também que precisa ser mantido, que precisa de manutenção, que precisa de cuidado. E a manifestação deste amor encontrava-se no espírito que se humilha, no espírito que se humilha para servir. Não no espírito que humilha, mas no espírito que se humilha para servir. Nós ouvimos esta manhã já um pouco a respeito da importância de nós conhecermos o nosso lugar como servo. E aqui está, com todas as letras, nesta passagem, que a verdadeira expressão deste ato de se humilhar a si mesmo se encontra na pessoa do Senhor Jesus, aonde nós encontramos a verdadeira e máxima expressão de alguém cujo espírito se humilha para servir. E esta é a grande dificuldade do ser humano, que é de se humilhar. Há muitos que gostam de humilhar, mas aqui é o espírito de alguém que se humilha com um objetivo. Ele não se humilha para ser exaltado,
Ele não se humilha para ser glorificado. Ele não se humilha para receber tapa nas costas, porque esta humilhação não seria verdadeira. Ele se humilha para servir. E o Senhor Jesus deu exemplo disso. Por isso ele diz no versículo 5: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Nós vemos nos evangelhos o Senhor Jesus apresentando-se sempre para servir. E nós vemos aqui que o Senhor, que é dito a respeito do Senhor Jesus, que sendo em forma de Deus, talvez possa ser uma coisa um pouco confusa para aqueles que têm pouco conhecimento das Escrituras. O que significa isso? Significa que Deus, que o Senhor Jesus Cristo era Deus, que sendo em forma de Deus, significa que ele era homem verdadeiro, de carne e osso, e ao mesmo tempo era Deus. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. O que é usurpar? Usurpar é tomar algo de maneira indevida, é lançar mão de algo que não lhe pertence, é lançar mão de algo que ele não tem direito. Isso é usurpar. É adquirir algo de maneira fraudulenta. Isto aconteceu com o primeiro homem, Adão, que sendo em forma de homem, quis elevar-se em detrimento de Deus, querendo ser semelhante a Deus, sendo desobediente até a morte. Nós vemos o contraste entre este primeiro homem e o Senhor Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Isso significa também que ele esvaziou-se da sua glória exterior de Deus, porque ele não era identificado como Deus por aquele que olhava para ele à primeira vista. Só mesmo a fé poderia perceber quem era o Senhor Jesus. Não havia nenhuma manifestação visível de glória no Senhor Jesus. Por quê? Porque ele esvaziou-se da sua glória exterior. E nós vemos esta humilhação de duas maneiras. Primeiro, ele se humilha em tomar a forma do homem. Não vamos nos esquecer que nós estamos aqui apresentando, que o apóstolo Paulo está apresentando o Senhor Jesus como exemplo de alguém que se humilha no espírito para servir, que ele tem em si o espírito de se humilhar para servir. Então o Senhor Jesus, ele esvaziou-se da sua glória externa de Deus, aniquilando-se a si mesmo, fazendo-se de si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. É importante dizer que o Senhor Jesus não tomou a forma humilhante do homem. Ele tomou a forma do homem, porque a forma humilhante do homem
é a forma do homem em seu pecado, que está espiritualmente, fisicamente, intelectualmente e moralmente caído, sem forças, por causa do pecado que está nele, cujo salário será a morte. Não diz que o Senhor Jesus tomou a forma humilhante do homem, mas que ele tomou a forma do homem. Ele tomou a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, não igual, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma do homem, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por que diz e morte de cruz? Por que a ênfase na morte de cruz? Porque esta é a morte mais vergonhosa que uma pessoa poderia sofrer. As Escrituras descrevem que a morte de cruz deveria ser dada para os piores transgressores, o lixo da sociedade, os terríveis. Era uma morte onde a pessoa era crucificada seminu e era exposto à vergonha. Por isso diz, e morte de cruz. Era uma morte de maldição, uma morte desonrosa. E ele sabia de tudo isso, porque o Senhor Jesus, o que foi feito com ele, o que o homem fez com ele, não foi simplesmente algo que não foi algo que o Senhor Jesus não esperava. O Senhor Jesus sabia exatamente o motivo pelo qual ele havia vindo neste mundo. E ele havia vindo para isto, para servir. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, disse o Senhor Jesus. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo até a morte. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também, até as 11h20, né? Desculpa. Então, vou terminar aqui então. Então nós vemos que Deus o exaltou soberanamente. Não ele se exaltou, mas ele foi exaltado soberanamente. Isto está de acordo com um dos princípios do reino de Deus, como o Senhor Jesus Cristo mesmo fala lá em Lucas capítulo 18, versículo 14, se eu não me engano, a respeito daquela parábola do fariseu e publicano, aonde ele diz que este desceu para justificado para a sua casa, referindo-se ao publicano, e não este, que era o fariseu, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, mas qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Então, se nós queremos manifestar verdadeiramente, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, manifestando amor para termos a união que necessitamos para permanecermos firmes, precisamos ter o mesmo sentimento que o Senhor Jesus Cristo teve, de humilhar-se para servir. Que Deus nos abençoe.